Bom dia para todos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também nós queremos saudar a nossa audiência invisível, os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Dizemos a todos, Deus o abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir nossa Bíblia, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, e o versículo 10 em diante. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu creio que todos acharam. Vamos ler então a palavra do Senhor nesse momento. Efésios 4, versículo 10 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em rodas por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Senhor Deus, agora estamos aqui inteiramente na Tua direção, Senhor, e eu creio que o Senhor Deus tem algo para os nossos corações nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, é mais uma manhã gloriosa que Deus tem permitido para nós estarmos aqui na sua casa, para nós aprender do Senhor, né? E nós sabemos que o Senhor Deus tem para nos dar a cada momento. O apóstolo Paulo disse que quando vos ajunteis, um tem salmo, um tem doutrina e outro tem revelação. Então nós sabemos que todos os momentos que nós estamos reunidos na casa do Senhor é para receber do Senhor. E nós sabemos que o Senhor Deus sempre tem algo novo para nos dar, para nos ensinar. Não que nós sejamos de nós mesmos algum sabichão, algum mestre, mas nós cremos que o grande mestre, o Deus Todo-Poderoso, Ele está sempre presente para nos ensinar e para falar segundo a sua palavra. E nós sabemos que essa é a vontade de Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, da sua igreja noiva, né? E para isso Ele tem enviado um profeta, um mensageiro, mostrando para nós a verdade, a qual esteve oculto, nós não cansamos de dizer, como diz o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo, eu creio que é aos Colossenses, né? A qual os mistérios de Deus esteve oculto durante séculos e séculos. Mas nós temos esse alto privilégio de Deus em ter nesses últimos dias a revelação da palavra de Deus. Deus ter mandado para nós essa graça e misericórdia dele para cada um de nós. E nós sabemos que Deus, Ele tem algo sempre algo especial para cada um. Umbrana, ele diz aqui na mensagem, Deus não chama a julgamento sem antes de advertir. Ele diz que ele tem as suas especialidades.
Jesus disse certa vez: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Nós sabemos que cada um de nós somos considerados e chamados como águia. Vê? E nós, sendo uma águia, nós somos um pássaro, ele diz assim, um pássaro especial, aonde nós podemos subir e voar pelas alturas, aonde a águia, irmãos, ela é construída para esse propósito, para subir as alturas, e não somente subir, mas poder ter a qualificação e de lá de cima poder ver aqui embaixo até mesmo um coelho, né? Vamos ver o que ele diz aqui nessa mensagem, primeiramente sobre a águia, sendo um pássaro especial. Ele diz aqui no parágrafo 103: agora, uma águia é um pássaro especial. Ele é só um pássaro, porém um pássaro especial. E ele pode voar mais alto que outros pássaros. Ele pode ver mais longe que outros pássaros. E agora, para ir mais alto, ele tem que ser construído assim, de maneira que possa ir mais alto. E que bem faria ele ir ali em cima, a menos que pudesse ver o que estava fazendo depois que estar lá em cima. Você está vendo? Vem. Portanto, ele tem que ser um pássaro de construção especial. Vem. Ele é venerado na família dos falcões e é um rasgador de bico. E ele come a reticência. Muitos deles são aves de rapina. Há ao redor de 40 classes de águias. Você está vendo? Então, que bem faria uma águia subir às alturas e de lá não poder ver nada aqui, né? Então estaria como se tivesse perdido. Então assim também é cada cristão, irmãos. Nós podemos voar às alturas espiritual, e não somente voar, mas ter uma estabilidade, saber aonde nós estamos voando e ver coisas profundas, coisas grandes. Isso também é na mensagem. E diz o Senhor Jesus Cristo que a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. A eles não é dado, mas a vós é dado. Por que a nós é dado? Porque a águia de Deus, ela tem uma visão tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, na igreja, também nós vemos que existe os 5 ministérios, diz o profeta de Deus, e nós lemos aqui no Efésios capítulo 4, versículo 11, ele deu um para apóstolos, outro para evangelista, outro para pastor, outro para doutor e outro para profeta. Talvez não seja esta ordem que eu li, mas é esses 5 ministérios, esses 5 ofícios. E nós sabemos que Deus, ele deixando, irmãos, cada esse ministério a cada um dos seus filhos, que são ordenados por Deus. Nós temos que saber que existe uma ordenação por Deus. Se existe uma ordenação por Deus, também existe uma ordenação por homem. Nós sabemos que há 2 vontades. Há uma vontade perfeita de Deus e existe uma vontade permissiva. E o Momorana diz na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus, ele disse que existe a vontade permissiva e muitos tentam caminhar pela vontade permissiva, como no caso de Balaão. Balaão foi um homem, um profeta, que tentou imitar, tentou trazer as coisas, e com unção. Nós vemos que ele falou sobre a vinda de Jesus, era Deus ali. Mas você vê, ele foi indo, que até que caminhou numa vontade permissiva de Deus. E lá no final,
ele se deu mal, não é? Então nós sabemos que o verdadeiro cristão, ele tem um temor de Deus. Ele quer dizer sempre: Senhor, ajuda-me. Isso não é somente os ministros, é todos, cada um de nós. Queremos estar na vontade perfeita de Deus, porque senão é morte na certa. Diz aqui o profeta de Deus, no parágrafo 104, porém, vejam vocês, na igreja está o pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço das pessoas. E ele é um carregador de carga. Ele é o boi de guia. Ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém mais, e assentar-se com as duas famílias, e sem favorecer a nenhuma, e arrazoar aquilo, e trazê-la outra vez à doçura. Vem, ele é um pastor, ele sabe como cuidar das coisas. Você está vendo? Então, Mombrana coloca aqui também o pastor como algo especial na igreja. O que é pastor? Pastor é um apacentador. Vê? O que Jesus disse para Pedro, lá em São João capítulo, creio que é 20? Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Então apacenta o meu rebanho. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta o meu rebanho. Eu creio que foi por 3 vezes que Jesus perguntou para ele se ele amasse a ele. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, né? Então Pedro foi colocado também, além de apóstolo, como um bispo, como um pastor da igreja primitiva ali em Jerusalém, aonde ele podia sentar, aonde o pastor pode sentar, onde poderá existir na igreja pessoas com problema, e o pastor sentar com essa família, como diz o profeta aqui, sem favorecer, puxar, vamos dizer nossa linguagem, puxar a sardinha para esse ou puxar a sardinha para aquele, mas chegar a trazer essa família a uma unidade, uma paz, uma pacificação. Vem Jesus como sumo sacerdote, o sumo pastor, lá em São Mateus capítulo 5, e diz assim: bem-aventurado os pacificadores. Então, o verdadeiro pastor, ele é um pacificador. Um verdadeiro pastor não é um distribuidor de contenda, onde vê algo acontecendo, em vez de ele sentar ali para conversar e acertar a situação e trazer todo numa unidade na paz, não. Fazer o quê? Por mais fogo, por mais gasolina na fogueira, né? Incendiar mais o circo, vamos dizer assim ainda. Não. O verdadeiro pastor, ele vai trazer a paz. Por quê? Jesus não é um verdadeiro pastor, irmãos? O pastor dos pastores? E Jesus quer ver alguma ovelha desgarrada? Lá em São Lucas 15 nós vemos que ele fala a respeito do verdadeiro pastor, que deixou as 99 e foi em busca de uma ovelha desgarrada. Porque o pastor, ele tem amor pelas suas ovelhas. Então, vale muito mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Diz o profeta de Deus que uma alma salva vale mais do que 10.000 mundos. Você está vendo? E Jesus disse: o que adianta o homem granjear, ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Então, muitas vezes um pastor, ele não é eloquente, ele é calmo, a maior parte, vocês podem ver, dos pastores, tem muitos pastores fazendo o papel de evangelistas, muitos pastores fazendo o papel de mestre, mas você vê quando existe um verdadeiro pastor, até mesmo na sua mensagem, é pacificar,
é procurar trazer a igreja na doçura, numa paz, colocar as coisas em ordem. Vê? Então nós vemos que um pastor verdadeiro, ele muitas vezes sofre, irmãos. Muitas vezes ele chora pela madrugada, chora muitas vezes viajando, pensando naquela ovelhinha que está desgarrada, pensando naquela ovelhinha que está doente. Por quê? Diz aqui o profeta, porque ele é construído uma pessoa especial, qualificada para aquela coisa. E ninguém tente ocupar o seu lugar, e ninguém tente colocar-se no seu lugar, a menos que tenha um chamado por Deus. Vê? Senão o que vai acontecer? A coisa vai atrapalhar todas. Então veja só, vou repetir. O pastor, e esse pastor é uma pessoa especial. Ele é construído para onde ele possa parar com o alvoroço, tirar a contenda, acalmar a família, acalmar esse e aquele. Isso eu estou dizendo agora. Alvoroço das pessoas. Ele é um carregador de carga. É verdade, irmãos. Acontece qualquer coisa, onde que vai cair o problema? Não vai cair no pastor adjunto, não vai cair no evangelista, não vai cair no mestre. Vão procurar quem? Vai procurar o pastor, né? Porque ele é o boi de guia, é o que leva a carga. Você está vendo, irmãos? Aleluia. Então, veja, ele é o carregador de carga, ele é o boi de guia, ele é um homem que pode assentar-se quando alguém tem tido algo contra alguém, mais, e assentar-se com duas famílias, e sem favorecer a nenhuma, e arrazoar aquilo e trazê-la outra vez à doçura. Vem? Você está entendendo, irmãos? Então, começando aqui pelo pastor, ele é um ofício colocado por Deus na igreja, como um sacerdote. Ele é uma pessoa que você tem o direito de chegar nele e pedir a sua, vamos dizer assim, está em dúvida alguma coisa, pedir uma direção, vê? Porque ele é colocado por Deus para quê? Para apacentar, para guiar. Veja, aleluia, não que ele seja o mestre, mas que ele tem o mestre em si e pode guiar e pode ensinar. Por isso, até mesmo qualquer decisões que nós somos tomarmos na nossa vida espiritual, até mesmo em algo que você fica em dúvida, nós devemos procurar uma orientação, porque um sacerdote, ele era constituído por Deus para guiar o povo, né? Louvado seja Deus. Agora vamos prosseguir aqui. O evangelista é um homem especial. Ele é um homem que está ardendo como uma bola de fogo. Ele corre a uma cidade e prega a sua mensagem, então sai dali para outro lugar. Veja, ele é um homem especial. Aleluia. Você está vendo? Então, o evangelista é outra coisa também que muitas vezes nós podemos ver aí e temos que pedir a Deus que levante evangelistas, né? Evangelista mesmo. O que é evangelista? Ele está falando evangelização. Trabalho de ganhar almas para Deus, né? Agora, colocando como evangelista, mas quando mais o público para a mensagem do evangelismo, ele quer ocupar o ofício do pastor, ele quer trazer doutrina, quer trazer ensinamento, quer trazer correção. Isso daí é fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus. Mas o evangelho, tanta coisa que tem na mensagem, para tudo tem na mensagem, irmãos. Se um evangelista quiser pregar o ano inteiro a evangelização, ele tem mensagem. Do momento, é só examinar. Por isso que quem vem pregar a palavra de Deus, ele tem que estar preparado, irmãos. Jesus falou sobre isso. Um homem ficar numa casa, ele não chega lá para o terreno
vai e já vai convocando o pedreiro e já vai construindo. Não. Ele compra o terreno, depois que o terreno, vai sentar numa mesa, à volta de uma mesa, ele vai fazer os cálculos, vai chamar o arquiteto, eu creio que deve ser isso mesmo, ou quem entende da arte ali, de construção, ele vai fazer a soma do que vai, ele vai ver se o dinheiro dá para construir, porque senão ele vai começar a casa, vai chegar até uma altura, o que vai acontecer? Vai acabar o dinheiro, vai passar 1 ano, 2 anos, alguém vai passar e dizer, está com tanta euforia, tanto fervor aí a casa aí parou nisso há tantos anos. Jesus falou isso aí. Então Mombrano diz assim também é o pregador. Ele não pode chegar de qualquer maneira e falar, vou trazer uma mensagem. Ele tem que examinar as escrituras, examinar a palavra, aquilo que ele vai transmitir para a igreja. Porque se nós transmitir algo para a igreja sem ser a vontade de Deus, muitas vezes, ainda que parecendo estar na mensagem, você pode trazer morte para alguém. Você sabia disso? Porque Jesus diz, por sua palavra, você é justificada, mas por sua palavra também, você será condenado. Então uma palavra fora de ordem pode matar a influência de uma pessoa, pode tirar aquela pessoa do caminho. Mas você vai dizer para o pregador, mas não é palavra, o pregador vai dizer para você, mas eu falei a palavra de Deus, eu falei da mensagem, mas será que aquilo era para você falar? Aquilo era para o evangelista falar? Ou até mesmo coisa que o pastor não está para ele falar, mas está para o mestre falar? Você está vendo? Muitas vezes não está para o mestre falar, está para o pastor falar. Por isso que temos que estar na direção de Deus, irmãos. Temos que estar na direção de Deus. Então o pastor é constituído uma coisa, o evangelista é constituído outra coisa, o mestre é construído por outra coisa, outra função. Qual é a função do mestre? Vamos ver se está aqui já. O mestre, 106. O mestre é um homem especial, o mestre é o doutor. Alguém diz, não, mas nós não podemos ter mestre. A Bíblia diz, vamos ver o que a Bíblia diz. Nós vemos aqui na Bíblia que nos 5 ministérios está o mestre, que é o doutor da palavra. Não, mas Tiago disse não queira ser mestre. Realmente, se eu perguntar para o pastor, você quer ser pastor? Ele não quer, mas Deus o pôs. Perguntar para o evangelista, você quer ser evangelista? Ele não quer, mas Deus colocou. Quando Tiago disse, não quereis ser mestre, não que a igreja não tem mestre, é porque quem é chamado por Deus, ele não quer ser, ele está sendo colocado por Deus. Você está entendendo, irmãos? Então tudo na obra de Deus não é nós querer ser, é Deus que quer ser, que quer que você seja. Não queira ser um músico, mas se Deus te chamou, não é você que quer, é Deus que quer. Você está entendendo? Não queira ser um diácono. Eu tenho certeza que o peso que o irmão Sérgio leva é tremendo, a responsabilidade como um policial, como um diácono na igreja. Por ele eu tenho certeza que ele ficava sentado ali e salvar a sua alma. Mas ele não quer, mas Deus quer, por isso que a coisa vai bem. E eu digo sem hipocrisia nenhuma, como que eu vejo o irmão Sérgio como um diácono especial na igreja? E como os demais, colocado por Deus. Como que funciona bem as coisas colocadas por Deus? Por isso o Tiago disse, não queira ser mestre, porque há de receber mais duro juízo. Então quem é chamado por Deus, ele não quer, mas ele é colocado por Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Aleluia. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar a palavra e juntá-las pelo Espírito, que o pastor ou o evangelista nenhum poderia comparar com ele. Você está entendendo? Então o mestre, irmão, na igreja, o pastor, o professor da escola dominical, ou algo assim, ele é uma coisa especial também.
Ele pode pegar os selos, pode pegar os mistérios e pode desvendar na doçura do sangue ali com facilidade para as pessoas. Não a qualificação dele, mas é o Deus que chamou para esse propósito e para fazer esta obra. Você está entendendo? Então, essa é a função do mestre, do professor, do doutor. Veja, repito o versículo, o parágrafo 106. O mestre é um homem especial. Ele se assenta sob a unção do Espírito e está capacitado para tomar as palavras e juntá-las pelo Espírito, que o pastor, o evangelista, nenhum poderia comparar com ele. Então encontramos, agora o apóstolo, encontramos que o apóstolo é um homem especial também. Ele é um ordenador, ele é um homem enviado por Deus para pôr a coisa em ordem. Você se lembra isso na Bíblia? Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi um homem ordenador, ordenado por Deus. Paulo não foi um pastor. Paulo não foi, vamos dizer assim, precisamente um profeta. Ele foi profeta sim, mas ele foi um apóstolo do Senhor para colocar a igreja em ordem. Vocês veem que o apóstolo que escreveu mais carta foi o apóstolo Paulo. Escreveu, me parece que foi 14 epístolas aí, eu creio que é isso. 14 epístolas. Ele pôde chegar na igreja de Corinto como um apóstolo, um ordenador, uma igreja desordenada. E eu creio que a igreja de Corinto não era pequena não, irmãos. A igreja de Corinto era uma igreja grande, velha já. Mas estava uma dissensão naquela igreja. Estava uma política naquela igreja, a ponto que um falava para o outro assim, não, eu sou de Paulo, eu estou com Paulo. Outro, não, eu sou de Apolo, o meu é o Apolo. Eu sou de Cefa. Então havia uma contenda entre os irmãos. Está lá em 1 Coríntios, você vai ver isso daí. Aleluia. Então o que acontece? Como nós ouvimos ontem aqui, a mensagem foi muito bem explicado. Sobre grupinhos. O diabo adora essas coisas, irmãos. E a Bíblia diz ali em Coríntios que o espírito mundano causava dissensão na igreja de Corinto. Isso é colocando um contra o outro. Nós não temos que se colocar um contra o outro, não, irmãos. Nós temos que aprender a amar uns aos outros. Se eu ver uma fraqueza num irmão, eu tenho que olhar nele com um olhar de misericórdia. Lembrar que se eu estou de pé, não é porque eu sou alguma coisa não, é porque existe uma mão de misericórdia sobre mim. Se você vê alguém em fracasso, em falha, em vez de eu criticar ele, será que antes de eu criticar, será que eu já fiz um jejum em favor dele? Será que eu derramei uma lágrima em favor daquela pessoa? Ou será que eu cheguei nele num bom espírito, conversar e aconselhar aquela pessoa? Não, muitas vezes é mais fácil nós falar e criticar aquela pessoa, matar mais a influência daquela pessoa para com Deus. E sabe que a língua do homem é terrível, irmãos. O apóstolo Tiago disse que a língua é como um pequeno fogo. Vê um palitinho de fósforo, você taca fogo em centenas de alqueires de canavial, numa mata, numa floresta, com um palitinho só de fósforo. É verdade ou não é? Então a nossa língua é assim também. Você pode incendiar um bosque. E Tiago disse, com a mesma língua nós abençoamos, adoramos a Deus, abençoamos os irmãos, e com a mesma língua nós amaldiçoamos. Você está vendo? Então nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Essa responsabilidade. Veja, então nós vemos que o apóstolo Paulo, ele chegou nessa igreja de Corinto, desordenada, um falatório dentro da igreja, fora de ordem, no dia da ceia. Como é gostoso nós reunirmos no dia da ceia aqui. Cada um vem aqui, forma fila, cada um toma a sua ceia, volta, senta na quietude de Deus, aguardando o momento do lava-pés. Não é gostoso isso? Agora pense bem,
O irmão Dinho vem para a ceia, ele traz o seu pãozinho, o seu vinho, e reúne com a sua família ali. Aí eu vou tomar ceia aqui. Irmão Valério com a sua família toma ceia ali. Meu pai com a família, irmão, toma ceia. Cada um toma a sua ceia ali. E chega outro irmãozinho ali com a família. Não tem como fazer um pãozinho, porque nós sabemos que a ceia é pão feito por pessoas qualificadas também. Não tem como trazer o vinho. Vai ficar vendo os outros tomar ceia e ele ali sem tomar ceia, porque não pôde comprar, não pôde trazer a ceia. E era assim a igreja de Corinto. A Bíblia diz, tomando cada um a sua própria ceia. Vê? Então, um tem fome, quer dizer, tem vontade de participar, e o outro chegava a embriagar com o vinho. Isso está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 em diante. Leia com atenção para você ver. Mas Paulo diz, essa atitude eu não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Então Jesus deixou exemplo, Paulo dizendo ali, vocês corintianos, vocês estão desordenados, vocês em vez de tomar a ceia para a bênção, vocês estão tomando para a maldição, vocês estão tomando a ceia para a condenação. Nisso eu não vos louvo as suas atitudes, não. Quando vos ajuntai para comer, esperai uns pelos outros. Vocês estão vendo, irmãos? Então, irmãos, Paulo veio, entregou uma carta para Coríntio, para colocar a igreja em ordem, os dons em ordem. Estava ali, vamos supor, um evangelista na igreja de Coríntio, pregando naquele fervor e a unção de Deus sobre a igreja. Veja, de repente um falava em língua ali, outro falava em língua lá. Então, tudo fora de ordem. Então, Paulo veio lá em 1 Coríntios 14, colocou em ordem os dons de línguas, profecia, porque se não houver interpretação, não adianta a pessoa querer insistir em falar em língua, não. Como vimos ontem aqui, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. É claro que muitas vezes, quem tem o dom de língua sabe o que eu vou dizer, se é verdade ou não é. Muitas vezes, você recebe aquela unção, aquela descarga, você não suporta, você fala em língua. Mas aquele espírito está sujeito a você. Você tem como controlar aquilo. A não ser que Deus revele uma pessoa e comece a trazer a interpretação. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas se insistir falando em língua sem interpretação, é errado, é fora de ordem. E a igreja de Corinto estava nisso aí. Mas Paulo era um ordenador. Ele estava colocando a igreja de Corinto em ordem, até mesmo nos dons. Ensinando que uma mulher não pode subir no púlpito e pregar. É indecente que a mulher fale na igreja. Isso é Bíblia. Vocês creem que isso é a palavra de Deus, irmãos? A Bíblia é Deus expresso em letra. Não é o que a igreja diz. Hoje muitas igrejas, mulheres estão invadindo o púlpito, como pastora, como missionária. Mas se você vê lá em Timóteo capítulo 2, Paulo ensinando, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. 1 Timóteo 2, lá em 1 Coríntios 14, versículo 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não é permitido falar. Se quer aprender alguma coisa, interroga em casa seu próprio marido. Isso é o que Paulo ensinou. E não era Paulo, era Deus na vida de Paulo. Ele era um ordenador, era um apóstolo. Apóstolo é para colocar a igreja em ordem. Você está entendendo? Ele é um homem especial, de acordo com o que nós estamos lendo aqui na mensagem do profeta. Vamos agora. Então vocês entenderam o que é um pastor, o que é um evangelista, o que é um mestre, o que é um apóstolo. Vamos ver o que é um profeta. Glória a Deus. O profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem. Porque o profeta está feito assim, vida, que seu subconsciente e sua primeira consciência estão tão juntos, que ele nem necessita de dormir para sonhar seus sonhos. Ele o vê quando está desperto, vem,
Agora, isto é algo que Deus tem que fazer. Vejam, Ele vê o que vai suceder. Aí está outra coisa também, um profeta, aleluia. Agora, nesse caso aqui, quando falamos de profeta, não está se referindo pessoas com dons de profecia. Não, nós cremos que na igreja tem profeta com dons menores, dons de profecia. Deus pode usar um irmão aí e falar, a irmã Branda diz assim, falar assim, ó, meu servo, você está programando uma viagem, mas ore mais sobre esse assunto, não vá sobre essa viagem. Ou você está pensando em algo, não faça isso sem a minha direção. Deus pode entregar uma profecia. Mas o Mombrana diz, essas profecias, o Mombrana diz, que diz, eis meu servo, a minha vinda está próxima, se prepara. Mombrana diz, isso aí é falso. Porque essa profecia, essa mensagem, é ofício do pastor. Então isso aí está profetizando uma coisa que já está na palavra. Você está vendo? Então profecia é algo inesperável, sobre um perigo que a pessoa pode correr, Deus pode entregar uma profecia. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas isso são profetas com dons carismáticos, dons na igreja. Mas aqui, quanto a um profeta, como o Mano está dizendo, sobre o seu consciente e o seu subconsciente, é uma pessoa especial também. E sempre Deus teve na terra um profeta especial. Começando por Moisés, que foi um profeta especial, que tirou 2,5 milhões de pessoas do Egito, uma nação de dentro de uma nação, tirou para fora, para conduzir a terra. Vê? Depois de Moisés veio Josué, e assim sucessivamente, Deus teve um profeta na terra, para guiar o povo. Agora, o que é um profeta? Um profeta é um homem que tem assim diz o Senhor. Um profeta é um homem que, acordado, ele pode olhar além da cortina, além da muralha e ver algo. Vocês se lembram do profeta Eliseu? Quando o exército da Síria cercou ali o território, a casa de Eliseu, para matar, vamos dizer, para matar Eliseu, que era o profeta de Deus. Estava o moço de Eliseu ali, Geazi, quando viu aquele exército, cavalos e cavaleiros ali, chegou para Eliseu deitado ali na sua cama. Geazi chegou, Eliseu, homem de Deus, em outras palavras, estamos perdidos, veja só que cercou nós. Eliseu ficou tranquilo, porque Eliseu ele tinha o consciente e o subconsciente, ele era um profeta maior. Ele simplesmente falou assim, Deus, abre os olhos desse moço para que possa ver o que é que está conosco. E quando Deus abriu os olhos espiritual de Geazi, o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, ele pôde ver que havia um exército espiritual ao lado de Eliseu. Era Deus ali com o seu exército, irmãos. Eliseu tranquilamente chegou diante daquele exército do rei da Síria e falou assim, e cegou todos eles, todos ficaram cegos. Pense bem, uma pessoa cega, irmão, o que ela vai fazer? Uma criança leva essa pessoa onde quer, não é? Assim Deus entregou esse exército da Síria nas mãos de Eliseu. Eu creio que as pernas deles batiam uma na outra. Meu Deus, o que esse homem falar acontece? Estamos mortos. Não, mas levou ele em certo lugar. E olha o que é o homem que tem Deus, né? Onde eles pensaram de ser fuzilados, ser mortos, cavalos e cavaleiros. Mas não, Eliseu levou aqueles homens, aquele exército, num certo lugar, e disse para eles, dá pão e água para eles, porque eles estão com fome e estão com sede. Você está vendo? Retribuir agora com o bem. Será que isso acontece com nós muitas vezes? Ou nós amamos só mesmo nossos amigos? Não. Amai os vossos inimigos e orai por quem vos persegue, o próprio Jesus disse. Então o profeta pode ver algo além, irmãos. Então o profeta, ele tem o assim diz o Senhor. Nós vemos que o profeta Amós, ele disse, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos profetas.
Samuel, vocês estão familiarizados com essa passagem? Ali tinha Samuel e tinha o pastor Eli, que era o sacerdote dos seus dias. A palavra do Senhor poderia vir ao pastor daquela igreja, Eli? Não. Mas a palavra do Senhor veio primeiro ao profeta Samuel, e Samuel foi e falou com o profeta, com o sacerdote, que era o pastor da igreja ali, chamado Eli. E agora veja só, um homem, um pastor e um profeta, ambos cresceram junto ali. Agora Deus usa um profeta para exortar aquele pastor, porque já estava ficando velho, cansado, as suas vistas carregadas, sem mais visão, e os seus filhos estavam fazendo o que bem queria naquela igreja. Isso é velho, irmãos, isso é coisa lá do Antigo Testamento, você está vendo? E aquilo estava desagradando aos olhos de Deus. Então foi quando Deus usou o profeta para exortar aquele pastor, vê? Por isso que então o pastor, graças a Deus por isso, quando sobe aqui na plataforma, ele não sobe com o seu ego, com o seu saber, mas ele sobe com o assim diz o Senhor, com a mensagem do profeta para alimentar nós. Você não é alimentado com essa mensagem, irmãos? Então essa é a função do profeta. Deus pensou, o profeta falou e nós cremos. Por isso que nesta última era, Deus enviou um profeta com a coluna de fogo vindicando o seu ministério para trazer uma mensagem de restauração, para colocar a igreja em ordem, colocar as irmãs em ordem, colocar os irmãos em ordem, mostrar como as irmãs devem se vestir, como os homens devem se vestir também, não é só as irmãs não, né? Você entende o que eu quero dizer sobre isso? Então, por isso nós temos um profeta nessa última era, de acordo com Apocalipse 10:7. Que Deus te abençoe. E naquilo que eu não pude ser bem claro, eu creio que vocês têm a unção dos santos, o Espírito Santo, e pode abrir mais para vocês. Examine a mensagem e nela nós temos a vida eterna. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Estou vendo ali um irmão também. Que Deus abençoe, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.